vou falar SARA porque é mais fácil de falar, mas o nome correto é Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. A ideia é conhecer os princípios da ventilação mecânica e como devem ser aplicados na SARA. Eu vou colocar um caso nosso aqui, só para que a gente possa ilustrar, tá? Porque eu acho que fica mais ilustrativo. Então, é um paciente trazido da sala de emergência, com história de pneumonia há 3 dias, evolui com uma insuficiência respiratória aguda, instabilidade hemodinâmica, PA 9/4, frequência de 129, necessidade de intubação a 24 horas. Intubaram o paciente e só agora conseguiram uma vaga na UTI, que é uma coisa muito comum acontecer. Ficou lá 24 horas na sala de emergência, na UPA, aquela história que você já conhece. Muito bom. E aí iniciou todo o protocolo de sepse da instituição, que eu não vou discutir aqui, eu vou discutir especificamente a ventilação mecânica. Então, na ventilação mecânica, como é que ele estava quando ele chegou na UTI? Estava com uma FI de 80%, um volume corrente de 620, um fluxo de 40, onda quadrada, uma frequência respiratória de 14, com uma frequência total de 22 e um PIP de 8. Era um raio-x que eu vou mostrar daqui a pouco, e uma gasometria, que era essa daqui, ó. pH de 7,31, PO2 de 87, PaCO2 de 43, BIC de 16, saturando 92. Então, eu vou criar uma situação de sala de emergência, tá? Não interessa a UTI, porque a UTI não é o que eu vim discutir. Eu vou discutir uma coisa de sala de emergência, da tua realidade, da UPA, etc. Se você quiser fazer UTI, lamento profundamente se você quiser, porque é uma vida muito estressante e dura, né? Eu sou intensivista há muitos anos, mas... Não, eu vou ser chefe de UTI. Pior ainda, pior, muito pior se você for chefe. Tá? É muito melhor ser plantonista e ir lá às 7 horas da noite ir embora para casa do que ser chefe. Acredite em mim, eu sou chefe há 14 anos. É muito, muito complicado. Então, agora, sempre me perguntam assim no final dessa aula, alguém sempre vem me perguntar, eu estou querendo fazer UTI, não sei o quê. Bom, eu sou um apaixonado pela UTI e tal, a minha universidade ela está muito associada à UTI no Brasil, sempre esteve, o professor Amaral, que trouxe a UTI para o Brasil praticamente, essa ideia, 40 anos atrás. Mas, com toda a honestidade, faça uma outra especialidade, se você for jovem, se aí você quer fazer UTI também, passa, viu? Passa. Você quer fazer UTI? Passa. 2, 3, 4 anos vai passar para a maioria de vocês. Então, faz uma especialidade, minha opinião, faz uma especialidade e depois vai fazer UTI. Se você gosta, tem que fazer o que você gosta, mas só UTI é muito sacrificante, tá? É minha opinião, tá? Você faça aquilo que você ama, adora e tal, quer ficar tudo bem, mas porque a gente criou o título de especialista há uns anos atrás, né? Aí eu fico pensando o seguinte, dos meus intensivistas eu tenho só 2 titulados. O que ele ganha mais do que o sujeito que atende na porta do PS? Nada. Eu acho isso uma coisa absurda. Quer dizer, ele fez todo o esforço, se titulou e ganha a mesma, com todo respeito, ganha a mesma coisa do recém-formado que está na porta do PS. Então a minha pergunta é, desculpa, nós não estamos valorizando o título de especialista, né? Criamos a especialidade e não valorizamos o título. E agora a MIB, eu fui presidente do comitê de cardiointensivismo da MIB 2 anos, saí por desentendimentos políticos. Agora eles fizeram uma residência só de UTI. Nós temos 2.500 UTIs no Brasil, tem lugares desse país com 3, 4 titulados no estado inteiro, como é o estado do Maranhão, outro dia me falaram isso. Poxa, e agora não vai ter titulado de jeito nenhum, porque, escuta, você vai ter que fazer uma residência e depois 3 anos de UTI para você poder fazer a prova? E depois, no fim, você ganha o título e ganha a mesma coisa que o cara que atende a porta me fala que onde essa residência, quem está fazendo essa residência precisa de tratamento médico, hein? Ué, não é possível, eu não consigo entender. Desculpa, eu não consigo entender. Não consigo. Agora, se a gente fosse valorizar o título, não, espera um pouquinho, você é titulado, você já ganha 50% a mais no plantão, pô, é o mínimo. Aí eu consigo entender o esforço que o sujeito vai fazer. Mas, do jeito que está hoje, você vai pedir plantonista na UTI, só falta se ajoelhar para pegar um plantonista para a UTI, porque ninguém quer dar o plantão, né? É difícil arrumar o plantonista, e não tem critério. Porque se você quiser só titulado na UTI, você fica o dia inteiro lá, 24 horas todo dia, porque não tem titulado. Então, eu não sei, eu achei muito estranha a decisão deles. Esse é o último ano da prova sem necessidade de residência, e a partir do ano que vem não pode mais fazer a prova sem a residência. Eu acho isso um tiro no pé que eles deram, e
Acho muito estranho, vai ser muito difícil a gente ter titulado agora, na minha opinião. Tomara que eu esteja errado. Muito bom. Olhando a gasometria, o que é estranho na gasometria para vocês? O que chama atenção? O que vocês falam? Nossa senhora, essa gasometria, isso me preocupa. O que preocupa? O que preocupa? Ele já acertou. O pH preocupa? 7,31? Não. É ameaçador à vida? Não, não é. O BIC é ameaçador à vida? Não. Agora, e um paciente que tem 80 de fração expirada, com 87 de PaO2? Alguma coisa está muito errada nessa relação. Veja, se eu dou 80% de fração expirada para um paciente rígido, ele faz 350 de PaO2. Eu estou dando 80% para esse paciente, ele está fazendo 80%, praticamente uma relação de 100. Então, isso é a relação. O que é a relação? Você divide uma coisa pela outra e tem uma relação. Essa relação no paciente rígido é superior a 300. E nesse nosso paciente aí é uma relação muito baixa, né? Muito próxima de 100. Então, isso chama muita atenção na gasometria. Qual é o diagnóstico dessa gasometria, então? Vamos lá. Qual é o diagnóstico? Gasometria, o emergencista precisa saber muito bem. Um pH baixo e um PaCO2 normal. Qual é o diagnóstico dessa gasometria? O distúrbio é misto. Um distúrbio misto com um PaCO2 normal e um pH baixo. Ora, se fosse só uma acidose metabólica sozinha, o pH seria baixo, o PaCO2 também seria baixo. Mas a gente olha, o pH está baixo, mas o PaCO2 está normal, ou seja, é uma acidose metabólica, porque há diminuições dos níveis sanguíneos de bicarbonato, mas em vez do PaCO2 estar baixo, ele está normal. Ou seja, há um distúrbio misto. Um distúrbio é uma acidose metabólica e um outro distúrbio é uma acidose respiratória. Há dois distúrbios no mesmo paciente fazendo o que a gente chama de distúrbio misto. Com uma PaO2 que chama atenção não pelo valor absoluto, mas pela relação que se estabelece entre a FO2 de 80 e a PaO2 de 87. Veja, a relação, ela realmente é muito ruim. O que mais que chama atenção no paciente? Sindromicamente, ele já tem um diagnóstico de síndrome da sepse. Nós já sabemos, já veio pronto. Então, sindromicamente, a etiologia, a hipótese diagnóstica sindrômica é sepse. A etiológica é clara, é pneumonia, porque não era isso que eu queria discutir. Agora, será que existe uma outra síndrome associada? Vamos ver. Olha, esse é o raio-x dele. A gente pode aqui ver uma situação relativamente homogênea, que é o que interessa para nós, para o que nós estamos analisando, relativamente homogênea, que pega no mínimo 3 quadrantes. No mínimo 3 quadrantes. Se a gente fizer uma tomografia, que é o caso dele, a gente vê áreas normais de pulmão, principalmente anteriores. A gente vê áreas de transição, que o radiologista ia chamar de vidro fosco, e vê áreas de consolidação que normalmente são dependentes, são posteriores, dependem da gravidade. Isso aqui é a cara da síndrome. É exatamente assim a tomografia. Vamos seguir. Em 1993, uma comissão com 2 sociedades importantíssimas, uma europeia e outra americana, resumiu o que eles acharam que era síndrome de desconforto respiratório do adulto. E colocaram lá uma série de itens. Um deles era a pressão de oclusão de artéria pulmonar, etc. Isso daqui ficou como conceito da síndrome durante muitos anos. Em 2012, em Berlim, eles se reuniram e falaram assim, olha, esse conceito, essa definição não serve mais. Nós precisamos fazer outra. E se reuniram para fazer outra, baseado num estudo com 4.000 doentes que a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva desenvolveu. O sujeito que foi apresentar a classificação, que é o Ranieri, que é um italiano, ele disse o seguinte, foi em 2011, 2012 foi publicado. É um tipo de injúria difusa, aguda, associada com fatores de risco conhecidos,
caracterizado por inflamação, levando a um aumento da permeabilidade vascular e perda do tecido airado. Esse ficou o conceito da síndrome. E aí eles fizeram uma nova classificação, que vem sendo cada vez mais aceita pela comunidade médica. Então não existe mais lesão pulmonar aguda. Ou tem SARA ou não tem SARA. Se tem SARA, ou ela é leve, ou ela é moderada, ou ela é grave. Muitas coisas mudaram. Primeira coisa, tem um timing. Olha, você teve uma pancreatite aguda grave na terça-feira. 3 dias depois, 4 dias depois, evoluiu com um quadro que pode ser, no restante da nossa avaliação da sequência, pode ser configurado como SARA. Então tem que ter um timing. O timing é uma agressão e está associado a uma semana. Então um TCE depois de 3 dias, uma cirurgia de emergência depois de 2 dias, uma broncoaspiração no dia seguinte, alguma coisa com timing. Não pode ser assim, hoje teve alguma coisa, 10 dias depois, não. Tem que ter um timing, que não tinha na primeira classificação. Segundo, tem que ter hipoxemia. Não tem SARA sem hipoxemia, não existe. E a hipoxemia, como é que a gente pode estabelecer? Como é que ficou fácil de estabelecer? É só pegar uma gasoarterial e fazer a relação. Se a PaO2 dividida pela FiO2 estiver entre 200 e 300, eu chamo de leve. Se for SARA. Porque pode não ser SARA. Pode ser um sujeito que recebeu 10 litros de Ringer lactato na sala de emergência e tinha disfunção cardíaca. Ele tem uma relação de 80, não tem nada a ver com SARA. SARA é uma coisa inflamatória. Eu não tenho explicação cardiogênica para ela. É inflamatório, ponto. Eu não consigo explicar com qualquer outra coisa, nem com um balanço hídrico positivo, com disfunção cardíaca, não. É claro que alguém com disfunção cardíaca pode ter SARA também, aí é mais complicado, mas pode. Agora, veja o que apareceu, PIP. Pela primeira vez apareceu PIP. PIP é uma pressão no final da expiração, não precisa estar nem invasiva. Se eu colocar uma não invasiva com uma pressão de 5, é PIP. E aí, a partir disso é que eu faço a relação. Então não vale se ar ambiente, por exemplo, pela classificação nova. Tá? Então PaO2 sobre FiO2. Se tiver uma relação entre 100 e 200, eu chamo de moderada. Agora, se a relação for menor ou igual a 100, aí eu chamo de grave. E a PIP é sempre 5, tá vendo? Pela primeira vez apareceu uma PIP. Tá? Origem do edema é uma insuficiência respiratória não totalmente explicada. Quer dizer, eu até posso explicar um pouco do edema por sobrecarga de volume, por uma disfunção cardíaca, isso até pode acontecer, mas eu não consigo explicar todo o edema que eu estou vendo lá por uma disfunção cardíaca ou por um edema, ou por uma sobrecarga de fluidos. Não consigo. Ou seja, o componente dentro do alvéolo é inflamatório, não tem água, tem neutrófilo, tem sangue. É aumento da permeabilidade capilar. Não é efusão líquida. É uma reação inflamatória. É inflamação dentro do alvéolo, não é água. Por isso que não adianta eu dar Lasix, obviamente, porque tem inflamação lá dentro. Eu não vou tirar a água do sistema. Né? Origem do edema. Insuficiência respiratória não totalmente explicada por insuficiência cardíaca. Alterações radiológicas. Opacificações bilaterais. E se envolver 3 quadrantes ou mais, eu chamo isso de grave. Então, o grave é uma relação muito ruim, menor ou igual a 100, com PIP de 5, envolvendo normalmente mais do que 3 quadrantes, ou 3 ou 4 quadrantes. Isso daqui não faz parte da classificação. Isso aqui, nos 4.000 doentes que eles estudaram, eles viram que quando eles mediam complacência estática, e a complacência estática era menor do que 40 e depois 20, isso era de prognóstico sombrio, todo mundo morria. Então isso aqui é prognóstico, não é da classificação. Ok? No final da palestra do Ranieri, um americano perguntou para ele assim, e se eu não conseguir identificar fator de risco? Aí ele falou, não é SARA. Então tem que ter um fator de risco, senão não dá para você falar que é SARA. Então, olha quantos fatores de risco, direto no pulmão ou fora. Pneumonia, aspiração, inalação de fumaça,
quase afogamento, trauma, contusão pulmonar, trauma, não, TCE. TCE pode evoluir com uma SARA, uma pancreatite pode evoluir com uma SARA, uma overdose de drogas, transfusões múltiplas ou um processo de trale, por exemplo, aquelas cirurgias de alto risco feita correndo lá no PS, que subiu e fez a cirurgia, um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. Tem diversos fatores de risco para o paciente evoluir com um quadro inflamatório generalizado que nós estamos olhando no pulmão, mas não é só no pulmão, é algo sistêmico. Então a fisiopatologia, está aqui o pulmão normal, ela tem uma fase precoce. Qual é a fase precoce? É um edema proteináceo, é proteína que tem lá dentro, neutrófilo, etc. E infiltrado celular, porque está hiperpermeável. Há uma alteração da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar. Essa é a grande fisiopatologia. E não é cardiogênica. 50% da área não é aerada, normalmente, no comecinho da síndrome. Ou seja, o cara só tem 50% do pulmão para começar, ou pior. Por isso que a gente chama de baby lung. Porque é como se você estivesse ventilando um paciente que tivesse 30% da capacidade pulmonar total, 20%. É claro que é um pulmão, como se fosse um pulmão pequenininho. Pequenininho. Claro que isso vai depender um pouquinho da PIP, da gravidade da situação, do estágio, da etiologia, etc. Se você olhar a nível microscópico, a gente consegue ver duas atelectasias. Uma atelectasia que eles chamam de loose. A atelectasia de alvéolos por forças compressivas do peso do pulmão, agindo para fechar a pequena via aérea. Por isso que ela é posterior, porque todas essas atelectasias são dependentes. E essas respondem a pequenas pressões transpulmonares, ou seja, se eu aumentar um pouquinho a PCV, eu abro esses alvéolos, eu consigo abrir. E aí, se eu for examinar o doente, como é que eu tenho que examinar? Eu tenho que examinar ele lá atrás. Se eu ficar examinando ele aqui, eu não estou examinando nada. É uma doença posterior. Aí eu aumento um pouquinho a pressão no ventilador e fico examinando. Faz assim, começa a estertorar. Está abrindo o alvéolo. E aí eu fico olhando a pressão que eu estou fazendo e o que eu estou escutando. Acreditem, a clínica médica existe na UTI também. Porque vocês acham que a gente não sabe quem que copia a prescrição do outro, do que já morreu, inclusive? Várias vezes eu falei, fulano, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Como é que está a prescrição? Essa prescrição aqui, como é que está? Você deu uma olhada? Não, dei, tá. Pois é, porque ele morreu ontem. São 2 horas da tarde. Né? As pastas, né, que você vê que o sujeito, murmúrio vesicular presente, né, idêntico. Aí vai para o CRM, no processo ético-disciplinar, que você acha que você nunca vai tomar, mas um dia você pode tomar, por culpa sua ou não. E a gente lá no CRM, que eu sou da Câmara Técnica, eu sou perito, toda hora a gente abre. O que acontece? O sujeito não, vocês já sabem, porque não adianta, fala, todos os professores falam, a gente escreve, não sei o que lá, escreve, não sei o que lá. O cara não escreve, aí não tem como defender o cara. Não, professor, mas eu fiz tudo certinho. Eu acredito, mas você não escreveu. Como é que nós vamos defender você? Isso vale para residente também. Né? E está cada vez mais frequente essa coisa, pessoal. Acho que está cada vez mais frequente, porque a gente está cada vez com menos prestígio com a sociedade, né? Principalmente com essa ideia de formar, na minha opinião, uma fábrica de paramédicos bolivarianos. É isso que eles vão formar, porque não é possível. Né? Você não pode aumentar 100 faculdades em 5 anos. Em profissão nenhuma, em lugar nenhum do mundo. Eu não estou nem falando de mercado. É impossível. É impossível. Não tem como. Lá dentro da minha universidade eu não tenho professor. Como é que em Pinheiros, no interior do Maranhão, você vai me dizer que tem professor para os caras? Outro dia eles me falaram que é enfermeiro, com todo respeito, mas enfermeiro dando aula. Com todo respeito, eu respeito o enfermeiro, mas quem tem que dar aula para médico, na minha cabeça, é médico. Então, pelo amor de Deus, gente, a situação, daqui 10 anos vai ter gente motorista de táxi, a gente está brincando. Vai ter mesmo, médico motorista de táxi. Ué. Né? Bom, a atelectasia, então, Luze, está aqui, e a atelectasia Stix, que é por reabsorção do gás, essa sim é mais difícil da gente abrir. Então, essas são as atelectasias microscópicas.
que já foram descritas. No exame físico, presença de estertores audíveis na região posterior do tórax podem indicar abertura e fechamento dos alvéolos durante a ventilação mecânica. Estertores tardios na inspiração, porque está abrindo só se você aumenta demais a pressão do sistema, né? E isso é critério de gravidade da síndrome. Bom, então o edema pulmonar acontece por quê? Porque aumento da permeabilidade microvascular. Tudo bem, isso a gente já sabe. Agora, atenção, isso aqui é uma coisa importante. Na verdade, o edema também é cardiogênico. Porque, veja, não há aumento da permeabilidade? Aumento da permeabilidade. Então, se você manter PAM de paciente grave muito alta, qual é a tendência? É piorar o edema. Então, quando a gente fala que não é cardiogênico, significa que não é originado por uma alteração primária do sistema cardiovascular ou do coração especificamente, né? Não é associado a uma disfunção cardíaca, uma insuficiência cardíaca, ou sistólica, ou diastólica, etc. Não é isso, mas, claro, que se aumentar a pressão capilar, a pressão hidrostática, eu extravaso mais. Por isso que tem alguns estudos que mostraram que a SARA, o suíto conseguiu sobreviver quando o balanço suítico era pequeno, claro, tem tudo a ver, porque se você imunda o interstício, obviamente você aumenta a reação inflamatória e provavelmente diminui a chance do paciente sobreviver, provavelmente. Então, o que a gente faz é ter o cuidado na SARA de balanços hídricos apenas estritamente necessário, e não com balanços hídricos vigorosos, né? Isso é cada vez mais realidade na clínica médica, tá? Os balanços hídricos aumentados, a gente está percebendo cada vez mais que pode ter uma alteração grave em relação a desfecho, até mesmo mortalidade. Então, hoje se discute até mesmo o bolos que se faz no início da sepse. Que até uma aula que me colocaram nessa aula aí, me colocaram na pior aula do congresso, choque, eu vou falar de choque. Tinha tanto santo para falar, eu falei choque, você imagina. É o pior assunto, né? Porque é um assunto mais complexo que tem. Então, até isso o pessoal está questionando agora. Porque já encontraram que no endotélio tem um troço chamado glicocálix que pode ficar alterado e ele protegeria o endotélio, não sei o quê. Então, veja, a gente sabe muito pouco, na verdade, em relação a essas coisas. Tá? A gente tem lá os nossos protocolos, mas eles não estão estabelecidos, não. Você pega o choque hipovolêmico, por exemplo, o que o ATLS pede para fazer, tem um monte de estudos dizendo que não é para fazer aquilo. Então, tem coisas em aberto ainda, tem bastante coisa para você estudar, pode ficar contente. Ó, influi no edema da SARA. Então, débito cardíaco aumentado, aumento do fluxo, pressão oncótica, tudo isso vai influir no edema. E o médico tem que pensar em tudo isso. Então, veja, há uma agressão indireta, uma reação inflamatória, um aumento de permeabilidade capilar pulmonar. O que acontece? Edema do alvéolo, as proteínas extravasam, formam uma membrana na lâmina, a gente chama de membrana hialina, hemorragia alveolar, vai sangue dentro do alvéolo, aquilo entope, né, fica cheio de sangue, todo colabado. Colapso alveolar, as regiões posteriores ficam todas esmagadas, como você viu na toma, algumas com reabsorção de gás, outras que estão esmagadas pelo peso e outras que estão cheias de sangue e reação inflamatória. Tem tudo isso lá atrás. E as regiões anteriores abertas e hiperdistendidas, porque aquele volume vai tudo para cima. E aí você hiperdistende o alvéolo, entre aspas, sadio. E a microvasculatura ainda por cima com microtromboses. Ora, é claro que isso vai dar shunt. Um monte de área perfundida que não é ventilada, shunt, e shunt dá hipoxemia, por isso que a PO2 fica baixa. Além disso, você tem redução da complacência do sistema. Você tinha 2 milhões de alvéolos abertos para 500 ml, agora você tem 100 mil, é claro que eles vão ficar vão ficar no limite da distensão, e se você pegar o sistema inteiro, está menos complacente. Não é que aquele alvéolo é menos complacente, aquele alvéolo é até normal. Só que tem muito menos alvéolos para suportar aquele volume. Então ele fica no limite da sua complacência e com menos unidades funcionais diminui a complacência do sistema. E por último ainda tem aumento do espaço morto. Porque veja, se você hiperestender o sistema, não tem o alvéolo que passa ali, ele é esmagado. Então parte ventila e também não perfunde. Então você tem uma enorme área de shunt, uma enorme área de espaço morto, um pulmão pequenininho todo inflamado para ventilar.
Qual é a função do médico? A função do médico é manter o paciente vivo sem iatrogenia, só isso. A ventilação mecânica não vai curar a SARA, lógico. A ventilação mecânica vai tentar manter o paciente vivo, ponto. E com o mínimo de iatrogenia. Essa é a ideia. Muito bom. Como fazer? Cara, só uma outra coisinha que eu queria comentar rapidamente. Se você pegar um paciente na sala de emergência e ventilar o paciente sem critério, ou seja, se você provocar iatrogenias que eu vou comentar, se ele ficar à noite ventilando desse jeito, no outro dia, se eu pegasse um pedaço do pulmão dele, colocasse numa lâmina do lado de uma SARA, eu não ia conseguir ver diferença. Então, o que mais se estuda hoje na ventilação mecânica chama lesão induzida pela ventilação mecânica. Nós estamos absolutamente convencidos que um paciente com volumes inadequados, pressões inadequadas, faz um processo inflamatório chamado biotrauma. Um paciente que estiver brigando com o ventilador 25 minutos começa um processo inflamatório que nós estamos convencidos que pode estar associado com mortalidade. Portanto, ventilação mecânica é uma coisa que tem que ser tratada com seriedade. Não é para abandonar o paciente na sala de emergência e ir atender outros pacientes. Por isso que o UPA não é lugar de ventilação mecânica, na nossa opinião. Eu sou o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência e esse governo, por várias vezes, nos chamou para conversar. Mentira, porque eles não conversam, né? Mas chamou. E eles me disseram o seguinte: a UPA vai ser lugar para média complexidade. Há uns anos atrás. Eu falei: não vai. A UPA não vai ser lugar para média complexidade. Vocês não entendem nada de medicina. Ou o paciente precisa ficar no hospital ou precisa ir para casa. Desculpa, o meio termo é conversa. Não, porque não é assim. Não, o que vocês querem, na verdade, é voto. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca mais esqueci foi um residente meu chegar e falar assim: olha, eu estava num ponto de ônibus e tinha uma moça conversando com a outra, e uma falou assim para ela: ah, eu tenho manicure às 4 da tarde, são 2 horas, ah, dá para eu passar na UPA. Não estou falando sério, não estou brincando, estou falando sério. Então ela foi passar na UPA. Então, assim, ou é esse extremo, ou é um paciente que é gravíssimo, que você busca um centro de referência, não tem o centro de referência e fica lá com você, como um depósito de paciente grave. E aí a gente já sabia que isso ia acontecer, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Né? Está acontecendo. As UPAs entupidas, com OSs, né? Que são organizações não governamentais, totalmente envolvidas politicamente, uma dinheirama desviada, desgraçada em todos os estados. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Ai, minha filha, ai, meu Deus, nós ficamos... isso é triste demais. É triste demais, eu sei disso. A gente fica nessa situação que nós estamos trabalhando nesse país. E aí eles olhando para a gente, falando: vocês não têm consciência social, vocês não gostam de pobre, vocês... não é isso que eles falam? Nós somos... Então, isso, eu acho que eu estou como todos vocês. A minha revolta, às vezes, eu tenho até medo, que eu passo mal quando eu começo a ver o jornal, começo a ver aquela mulher, aquele povo falando, eu começo a me sentir mal, eu tenho medo de infartar um dia desse. De tanta revolta que como é que pode mentir desse jeito, com essa disfarçatez? Não é possível que pode mentir desse jeito. Outro dia eu vi o doutor Surugi, ele chegou lá no instituto, né, e falou assim para a gente: olha, nós estamos marcando cirurgia hoje para um paciente que tem indicação. Quando ele vier para ser operado, ele não tem indicação mais. No Instituto de Urologia da Universidade de São Paulo. E a mulher vai com uma disfarçatez, faz lá uma medida que em 60 dias todo mundo precisa ser atendido com câncer. Eu fui chefe da UTI do Hospital do Câncer de Jales, de Barretos. Nós temos uma radioterapia, nós precisávamos ter no mesmo espaço 4. 3 meses para fazer radioterapia, sabe? Peraí, vamos voltar aqui, que senão eu vou infartar aqui. Ó, veja só, muito bom. Então, olha, o que eu queria que vocês fizessem? Ó, isso aqui é um slide, acho que todo mundo que dá aula de SARA devia mostrar esse slide. É um slide de um professor de Harvard. Eu roubei o slide, não é meu.
E eu não pedi autorização porque eu não sei quem ele é. Então, mas eu queria muito ter pedido, mas eu não consegui pedir. Mas ele é tão importante que certamente ele me perdoaria por mostrar, porque eu acho que é importante. Olha só, aqui ele fez uma ventilação com uma pressão de platô normal. Aqui ele pegou e ventilou um paciente com uma pressão exagerada. Isso aqui não é pressão de abertura das vias aéreas, isso aqui é uma pressão de platô. Depois eu vou explicar para vocês o que é. De 5 minutos. Olha como já parece macroscopicamente demasiado com processo inflamatório. Aqui ele fez com 20, pessoal. Olha só. Olha o que virou isso daqui. Então, isso aqui é muito ilustrativo do que é uma ventilação mecânica irresponsável, tá? Você imagina um paciente em ventilação mecânica com pressões inadequadas e volumes inadequados, que a gente inicia um processo inflamatório, certamente não como esse, mas muito parecido com esse. Então vamos lá, como ventilar o paciente? Olha, vamos fazer o diagnóstico primeiro. É um paciente que tem hipótese diagnóstica de SARA, vamos ver. A relação do nosso paciente é menor do que 300. Na gasometria arterial, como é FI de 80, PA2 de 87. Ele tem fator de risco? Tem pneumonia, com sepse grave, na verdade choque séptico, né? Então ele tem. Tem timing? Tem, faz 2, 3 dias que começou o processo. Tem timing também. Tá certo? Então, como é que está o raio-x dele e a tomografia? Estão associadas, tem associação com a nossa hipótese? Tem. É homogêneo, 3 para 4 quadrantes, a tomografia típica. Então, assim, tem todas as características. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, ó. Aqui, nesse momento aqui, ó, se você tiver um eco na sala de emergência, não vai ter, mas se tiver, pode fazer, que ajuda muito, porque às vezes você diferencia, né? Porque às vezes dá muita dúvida. O sujeito fala assim, não, olha, tem uma parede aqui em hipocinesia inteira anterior, isso aqui não, esse edema aqui é cardiogênico, por exemplo. E ele consegue ver isso rapidamente, né? Aqui, se você tiver um tomo, você pode fazer. Então, não é necessário para fazer diagnóstico, mas se você tiver e quiser lançar mão, é interessante. Muito bom, mas o diagnóstico é clínico. O nosso diagnóstico é clínico. Você precisa de um raio-x de tórax e uma gasometria. Ah, não tenho nem isso. Aí fica difícil demais. Aí nós vamos discutir outra coisa que não é medicina. Eu não consigo. Porque aí, como é que faz? Não tem o básico, eu sei que vocês não têm às vezes, mas aí não tem jeito de discutir como é que vamos fazer. Não tem jeito. Aí, sei lá o que vocês vão fazer. Ó, muito bom. Fizemos diagnóstico de SARA. Hipótese diagnóstica de SARA. Vamos ventilar o paciente. Como? Bom, primeiro, vamos escolher a modalidade. Na SARA, é muito importante controlar o volume corrente. Se há uma coisa que nós acreditamos que aumenta a mortalidade da SARA, é o volume corrente. Então, o volume corrente tem que ser intimamente controlado. Ora, qual que é a modalidade que consegue te dar o controle fino, fixo do volume? A VCV. Ah, eu posso ventilar em PCV? Pode. Mas, convenhamos, vai ficar um pouco mais difícil a gente controlar essa variável, porque ela não é controlada. Vou ter que ficar lá, sentar e ficar do lado o tempo todo. Muito bom. Os estudos falam em 4 a 6 ml por quilo. Agora, isso é importantíssimo, vocês não podem esquecer. Se vocês só lembrarem disso no curso inteiro, eu já estou feliz. Ventilação mecânica, o paciente não tem peso em quilos. Eu vou voltar, vou repetir. Em ventilação mecânica, o paciente não tem peso em quilos. Eu não quero saber quantos quilos ele tem. 70, 80, 200, não quero saber. Por quê? Porque quando você coloca nas ordenadas capacidade pulmonar total e quando você coloca nas abscissas volume corrente, você tem uma nuvem de pontos nas pessoas. Não tem associação.
é completamente não linear, não é uma correlação de Pearson, é uma correlação errática. Para você ter uma correlação de capacidade pulmonar total, quanto que cabe no pulmão do fulano, e nas abscissas, alguma coisa que relacione com isso, com uma reta, nas abscissas você tem que colocar peso ideal. Então, na ventilação mecânica, interessa o sexo e a estatura da pessoa, não interessa o peso dela. Então, se você estiver na sala de emergência, você tem que ter alguma coisa para medir o sujeito, a estatura dele, tem que saber o sexo. Isso a gente põe numa formulinha rápida ou numa tabela e fala, o peso ideal dele é X. Olha, isso é a coisa mais importante que eu falei hoje sobre SARA. Então, não existe peso em quilos. O peso é ideal. O peso ideal depende do quê? Do sexo e da estatura da pessoa, mais nada. Muito bom. Se a SARA for grave, a diretriz brasileira de ventilação mecânica fala que você pode ventilar de 3 a 6 ml por quilo de peso ideal. E se ela for moderada ou leve, de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, ou peso predito. O que é peso predito? É o peso que prediz a capacidade pulmonar total. Muito bom. 4 a 6. Então, o que você vai fazer? VCV. Peso ideal do paciente, 48 quilos. Peso ideal, 48. Então, você vai no meio, mais ou menos. De 3 a 6, vou começar com 5. Vou começar com 4, por exemplo. Então, 200 ml. Nossa, sim, só 200 ml. Mas ele é grandão. Não interessa, é o peso ideal. O peso ideal é 50 quilos, ok. Você ia ventilar ele com quanto? Com 8 ml por quilo. Paciente adulto, pode, mas aqui não. Aqui é de 3 a 6, então não é com 8 ml por quilo, é com 4 ml por quilo. Então é um volume pequenininho. Os estudos de SARA, um dos componentes de aumento de mortalidade foi volume corrente. O que o cara fez? Ele comparou volume convencional com volume abaixo de 6. O que ele viu? O volume convencional morreu mais. O resto era tudo igualzinho. Então são 2 ensaios clínicos randomizados que viram isso. Tem alguns problemas metodológicos, mas ficou como conceito por enquanto. Então isso é um. O segundo é a tal da pressão de platô. Pressão de platô. Alguém sabe o que é pressão de platô? Alguém quer me explicar? Alguém lembra? Então é assim, olha só. Vocês lembram que na VCV a gente podia colocar onda quadrada, certo? Vocês lembram eu estou fazendo isso porque eu não gosto de slide em aula. Eu gosto que as pessoas fiquem pensando, porque aí você olha o slide, naquela passividade toda, aí não funciona. Então, eu gosto que as pessoas fiquem pensando. Eu não preciso de slide, aliás, se tivesse uma lousa eu preferia, né? Mas, como todos vão me chamar de... Vai ficar feio dando aula no congresso de lousa, mas eu prefiro, porque hoje o cara lê slide, né, o tempo todo e... Então, vamos lá. Você lembra da curva de pressão da VCV? De manhã? Era um componente vertical e um componente inclinado, certo? E atingia um pico de pressão, não é isso? Lembram? Todo mundo está lembrando? Perfeito. O que é a pressão de platô? Se eu estabelecer uma pausa depois da inspiração, uma pausa, você concorda que aquela pressão de pico cai? Por que ela cai? Porque como não tem fluxo, não tem resistência, então a pressão que fica lá dentro é aquela pressão toda menos a resistiva. Então cai vertiginosamente, faz assim, tum. Seria de se esperar, se eu continuasse com a pausa, isso ia estabelecer, a partir desse ponto, um platô retinho, e eu chamaria isso de pressão de platô. Só que não é isso que acontece.
Quando eu faço a pausa, se a pausa tiver pelo menos 2 a 4 segundos, o pulmão não é exatamente um elástico. Então, se você pegar um elástico, lei de Hooke, você faz assim, solta o elástico, volta no original. Faz de novo, solta. Se ficar muito tempo assim, não tem problema, você solta, volta no original. No pulmão, se você der um pouco de tempo, que pouco de tempo? Acima de 2 segundos, idealmente 4. Não é aquela pausinha de 0 a 1 segundo que a gente fez. Se você der de 2 a 4 segundos, o que vai acontecer? Vai cair, e como você está dando tempo, vai continuar caindo um pouquinho, até chegar num platô. E aí para de cair. Por que vai continuar caindo um pouquinho? Porque como o pulmão não é um elástico, quando ele enche, se você der um tempinho, aquela fibra, ela deforma. Isso chama fenômeno viscoelástico. Então imagina uma fibra que tinha uma força de recolhimento elástico deformada. O que acontece com a pressão que ela exerce? Diminui. Então com 2 a 4 segundos, pico, cai vertiginosamente, resistência, se der mais um tempo, diminui um pouquinho mais. Quando o sensor vir que não está diminuindo mais, ele para, faz a leitura e coloca na tela, pressão de platô. Então, o que você como operador faz? Paciente totalmente sedado em VCV, totalmente sedado, sem mexer, sem fazer força. Você pega, vai estar escrito assim no ventilador, você vai ver à tarde. Pausa inspiratória. Você vai lá e aperta o botão, pum! Pausa inspiratória. Aperta o botão, 2 a 4 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o pico, aí ele vai fazer a pausa. Quando ele fizer a pausa, você vai ver lá no gráfico. Cai, começa a fazer uma coisa assim, ó. Daí a pouco ele pega, congela aquela imagem, estampa pressão de platô no sistema. Então o que é a pressão de platô? É a pressão de recolhimento elástico final do sistema respiratório. Certo? Muito bom. Esta pressão de platô tem que ser menor ou igual a 30. Então você vai fazer o cálculo, você vai apertar, o ventilador vai fazer o cálculo. Deu lá, 34. Se deu 34, você tem que diminuir o platô. Porque o platô é menor ou igual a 30. Porque maior que isso aumenta a mortalidade, nós acreditamos. Então o que você vai fazer? Ora, concorda que quanto menos volume tiver no sistema, menos fibras elásticas são mobilizadas e menor o recolhimento elástico. Então, uma das formas de você diminuir o platô é diminuir o volume corrente. Não estava 5? Você não pode chegar em 3? Põe 4. Põe 4, deixa o paciente ventilando um tempo, mede de novo. Deu 28, pronto, deixa em 28. Pressão de platô. E o terceiro é uma coisa que foi publicada por um professor brasileiro que fez um estudo que foi publicado no New England sobre SARA, e ele, em linhas gerais, disse o seguinte: olha, uma das coisas que pode aumentar a mortalidade do paciente é um fenômeno chamado driving pressure. Se a driving pressure estiver muito alta, eu posso aumentar a mortalidade do paciente. O que é a driving pressure? A driving pressure é a diferença entre o platô e a PIP. Então vamos lá. Ó, o paciente está em cima da PIP, na ES, agora ele vai ser ventilado, não vai? E vai ter uma determinada pressão inspiratória, certo? Essa diferença a gente vai chamar de driving pressure. É a pressão que conduz o volume. Chama driving pressure. A diferença entre o platô e a PIP. Por que ele é um mecanismo de lesão? Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui com tranquilidade. Olha só. Para eu te explicar isso, você precisa saber o que é estresse, sob o ponto de vista da física, e o que é strain. Então, o que é o estresse? Estresse na física, reproduzir lá, para ficar bem claro. Na mecânica contínua, então tem que ter uma substância contínua.
que é o caso, é a unidade funcional, é o alvéolo, é a membrana alveolar. É uma quantidade física que expressa as forças internas que partículas vizinhas de um material contínuo exercem uma sobre a outra. Então você imagina que eu estou enchendo a unidade funcional, não tem uma partícula do lado da outra, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, uma exercendo uma força, isso é o estresse. E o que é o estresse? É a medida de deformação. Olha, ela não é pequenininha, depois ela não faz assim. Isso é o strain. Muito bom. Eu vou usar uma expressão popular. Você concorda que se essa pressão de platô foi muito alta, ou, melhor que isso, se a driving pressure, que é a pressão que está levando lá dentro, a pressão que está sendo exercida lá dentro, no fim das contas, for muito alta, esgarça a unidade funcional. Ela faz assim, ó, e lesa a membrana. Isso é o drive pressure. Então, o que o cara fez? Imagina um ratinho, presta atenção, imagina um ratinho. Eu sei que é engraçado, mas por favor. Um grupo de ratinhos que ele engessou o tórax. Um outro grupo de ratinhos sem o tórax engessado. Olha que legal. O cara fez a mesma pressão inspiratória nos dois grupos. No ratinho, ele fazia uma pressão grande, mas a unidade funcional, fora, ela estava contida. O que acontecia com a força de uma... Era contida, porque eu conseguia juntar, você entende? A diferença de pressão, porque estava contido. Agora o outro não, o outro fez assim, ó. Quando ele cortou e viu a lâmina, o pulmão do ratinho sem fachada, completamente destruído, porque a drive pressure era muito alta. Ou seja, a pressão de platô é que está dentro. O drive pressure é a diferença do que está dentro e o que está fora. Então, de repente, a pressão de platô pode ser altíssima, 36. Mas se o drive pressure for 10, eu posso ventilar a SARA grave. Então, se a pressão de platô de uma SARA grave chegar a 40, pode, desde que o drive pressure seja menor que 15. Por exemplo. Entenderam? Muito bom. Como é a diferença? Como é a diferença entre o platô e a PIP? Ou eu diminuo o volume corrente para trazer o platô mais para baixo, perto da PIP, ou eventualmente eu posso aumentar a PIP, só que não é tão simples assim, porque quando eu aumento a PIP, eu aumento o platô também. Veja, a PIP está aqui. O platô não é aquele negócio do final da inspiração? Se eu aumentar a PIP, eu não aumento todo mundo? Sim, mas se eu aumentar a PIP e ela for capaz, ao longo do tempo, de abrir alguns alvéolos fechados, aí ao longo do tempo eu consigo diminuir o platô, porque eu vou acomodar mais volume lá dentro. Entenderam? Então não é que eu vou aumentar a PIP e imediatamente vou ter alteração. Pode ser que não tenha alteração de platô nenhuma. Aliás, pode ser que aumente o platô e o platô não diminua mais, porque não tem o que abrir. Agora, se abrir algumas coisas lá, aquele mesmo volume não vai ser mais acomodado, então a pressão de recolhimento vai cair. Não temos essa resposta, Eduardo. Quanto que eu faço? Eu faço em torno de 30 minutos. Eu ponho a PIP em torno de 30 minutos, eu colho outro gaso. E faço outra medida de platô. Ok? Entenderam? Então, o que eu queria que vocês lembrem? Isso daqui é uma hipótese, tá? O drive pressure é uma hipótese, mas é uma hipótese muito interessante, que vem sendo muito aceita. Vão ter muitos outros estudos ainda, mas a ideia é muito boa. O volume é definido, e o platô também. Mas esse professor da USP acha que muito mais importante do que o volume e o platô é o drive pressure. E aí ele coloca uma série de coisas que podem se associar a alterar o drive pressure. A própria pressão de platô, a caixa torácica, a complacência, o volume, a PIP, etc. Ok? Muito bom. Isso aqui é só para vocês verem o que isso aqui é um paciente nosso que a gente foi para a tomografia e tirou várias fotografias com um ventilador alterando a PIP.
Então, veja, aqui a PIP de 0, aqui PIP de 10, aqui PIP de 20, aqui PIP de 30. Quer dizer, olha a alteração de volume aerado, né? Então, de fato, a PIP consegue fazer isso. Ela não abre, mas ela não deixa fechar. Então, o que abre o pulmão é a pressão inspiratória. Ela vai lá e abre. Só que depois, se você não coloca uma PIP, ela teoricamente vai fechar de novo. Isso chama atelectotrauma e faz parte da lesão induzida pela ventilação mecânica. Nós estamos convencidos que todos os alvéolos que fazem esse movimento de abrir e fechar, eles são lesados e aumentam a reação inflamatória. Então, daí a intenção de usar a PIP. Aqui está o cálculo, tá, do peso ideal. O que eu fiz na UTI? Eu fiz uma tabela. Então, eu fiz uma tabelinha lá, homem e mulher, tá certo? Então, tem aqui a estatura da mulher, a estatura do homem, 1,80. O peso predito dele está aqui. A gente colocou um volume corrente-alvo médio de 5, está entre 4 e 6. Né? Então, a gente costuma começar no verdinho. Se tiver espaço, aumenta. Se não tiver espaço, diminui. E pode diminuir até um pouquinho mais. Ainda podemos chegar até 3. Então, a gente fez essa tabela para facilitar. Então, como é que a gente ventila? A gente ventila a VCV com 3 a 6 ml por quilo de peso predito se for SARA grave, 4 a 6 se for moderada. Uma relação. A relação a gente faz entre 1:1 e 1:2. Por quê? Porque não vai ter retenção de volume. Porque a constante de tempo é muito baixa. Então, a frequência respiratória da SARA é altíssima. A gente pode fazer 30, 35 de frequência. Na verdade, o limite da frequência é não inverter a relação. E a maioria dos ventiladores nem deixa você inverter. Você vai tentar inverter, ele não deixa. Ele começa a soar um alarme e não deixa. Porque a inversão é uma coisa bastante polêmica. Então, a gente não inverte. Então, a gente chega no máximo em 1:1. Um fluxo a gente começa com 60, faz uma pequena pausa na maioria das situações e uma frequência no máximo em 35. A gente fala em 35 porque, às vezes, depende do ventilador, você pode fazer uma frequência muito alta, inverter a relação e aí o paciente corre risco. Então, a gente deixa esses valores por causa disso, mas eventualmente pode ser até maior do que 35. E a PIP? Como é que a gente estabelece uma PIP no paciente com SARA? Olha, nesse momento, nós temos um estudo no Brasil que eu ajudei a escrever no trial, que é o ART. Não sei se alguém já ouviu falar. O trial chama ART. Né? Que a gente está fazendo o seguinte, a gente pega um grupo na Santa Casa, certamente vocês estão fazendo também na UTI. Alguma UTI da Santa Casa está com a gente, com certeza. O que a gente está fazendo? O paciente entra com SARA, a gente faz o diagnóstico depois de um pequeno screening lá de 30 minutos, e aí a gente randomiza por um sistema eletrônico. O patrocinador é o Hospital do Coração, tá? O HCOR. Custou mais ou menos uns 3 milhões de reais o trial. Tá? É dinheiro da filantropia do HCOR, então tem mais de 80 UTIs participando. Então o que a gente faz? O paciente entrou, é SARA. Agora vai randomizar. Randomizar para quê? Ou recrutamento alveolar máximo, vou te falar como é que a gente faz, ou então para PIP table. O que se faz hoje? Pega o paciente e põe numa tabela. Por exemplo, o paciente está gravíssimo, nosso paciente está muito grave, FI de 80, com uma relação péssima, PA2 entre 55 e 80, saturação entre 88 e 95. Essa é a nossa meta. Então ele está aqui com 80, eu pus 14 de PIP. Daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, eu colho outro gaso. Ele melhorou. Ah, melhorou. Então eu posso diminuir um pouquinho alguma coisa para oxigená-lo. Tá. Então o que está falando a tabela? Não diminua a PIP, mantenha a PIP de 14, mas diminua a FO2. E assim sucessivamente, até eu chegar aqui, que é o meu objetivo. Então uma PIP table. Esse aqui é a tabela PIP baixa e essa aqui é a tabela PIP alto. Para SARA grave e moderada, a gente usa essa tabela, porque tem uma meta-análise que, numa análise de subgrupo, mostrou menor mortalidade. Mas a análise de subgrupo não é muito levada em consideração na ciência médica. Né? Mas, de qualquer forma, nós temos essa informação de uma meta-análise. Exatamente. Isso é quando a gente recruta. Aqui, no caso, você vai ver, ou é um ou é outro. Então, por exemplo, na PIP table SARA grave, a gente já começa com 24 de PIP, tá vendo? 24 de PIP.
Aí daí meia hora você colhe uma gaso. Melhorou um pouco, a PaO2 chegou a esses valores aqui, ó, que a gente considera que é a meta de oxigenação. Então dá para diminuir um pouco. Dá para diminuir um pouco o quê? Aqui no caso a PIP para 22. Aí depois, de novo, daqui 30 minutos, daqui 40 minutos, outra gaso. Agora melhorou um pouquinho. O que eu vou fazer? Diminuir a PIP? Não, agora eu vou diminuir a FO. E assim sucessivamente. Então o que a gente faz hoje é isso. É um PIP table simples, dá para fazer em qualquer lugar. É só olhar a tabela. Agora, o que a gente está tentando fazer no recrutamento? Se o paciente cai no ART, a gente faz o seguinte, ó, dá uma olhada. A gente coloca uma PIP de 25, com drive pressure de 15, e ventila ele em PCV 1 minuto. Depois a gente coloca uma PIP de 35, com drive pressure de 15, ventila ele mais 1 minuto. Depois coloca uma PIP de 45, com uma drive pressure de 15, ventila ele 2 minutos. Então nós atingimos pressões de via aérea de 60 durante os 4 minutos. Com isso nós acreditamos que nós abrimos tudo o que era possível. Por isso que chama recrutamento alveolar máximo, que é baseado em 2 teses de doutorado. Muito bom. Agora eu preciso titular a PIP. O que a gente faz? A gente deixa a PIP em 23 e volta o paciente para VCV. VCV, médio platô. O platô deu 20, por exemplo. O que é complacência? É volume sobre platô. Então o ventilador coloca na tela, complacência 50. Aí o que a gente faz? A gente abaixa a PIP para 21. Deixa 4 minutos ventilando, faz de novo o cálculo. Se a complacência cair, ou seja, se a complacência piorar, qual é o significado? O significado é que aquela PIP, ela é importante para deixar aquele sistema aberto e manter um determinado volume, sendo um determinado volume de ventilação, uma determinada complacência. Eu não posso abaixar a PIP, porque se eu abaixar a PIP, colaba parte do sistema. Então eu volto para 23. Se eu colocar em 21, em vez de 50 de complacência, for a 70, melhorou a complacência. Qual é a explicação? A PIP só estava servindo para hiperinsuflar, estava aberto e hiperinsuflado. Dificultava a minha ventilação. Então não é 23, é 21. Chegou em 21, melhorou? 19. Melhorou de novo? 17. O que nós estamos encontrando? Nós estamos encontrando 17. Quando a gente chega a 17, a gente soma 2 e deixa em 19. Traquequer, o sistema é totalmente fechado, não pode abrir para aspirar, nada disso, porque senão você despressuriza o sistema. E a gente só mexe na PIP inicial depois de 8 horas. A gente vai mexendo em FI, mesmo que o paciente estiver melhorando. Mexe FI, mexe FI, mexe. Depois de 8 horas a gente avalia se vai mexer na PIP ou não. Qual é a nossa intenção? Mortalidade em 28 dias. Quem morre mais? Os pacientes vão ser tratados iguaizinhos, porque é randomizado. A única coisa que vai mudar é o recrutamento, sem crossover. Se recrutou, só recrutou. Se é PIP table, só PIP table. Não vale mudar é por intenção de tratamento. No final de 28 dias, nós queremos saber se há alteração de mortalidade ou não. Ou seja, vale a pena recrutar os pacientes ou não vale? Ou é bobagem? Ou é pior até? Ninguém sabe. Essa é a pergunta. Não temos nós tivemos um pneumotórax, que na nossa opinião foi porque a equipe não estava preparada para fazer o procedimento, porque antes de começar o procedimento nós fomos para todos os estados, todas as UTIs receberam treinamento, e essa UTI especificamente nós pedimos para esperar o treinamento, não esperaram e tivemos um pneumotórax. Então eu acredito que tenha sido por algum problema da equipe. Acidentes nós temos assim pouquíssimos, graças a Deus. Por quê? Porque a complacência da parede é muito grande. Então, a pressão transpulmonar, dentro para fora,
ela não é grande, porque a parede está muito dura na SARA. Se eu fizesse isso num paciente DPOC, eu ia explodir o doente. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque a parede da SARA ela é muito dura. Então, eu posso aumentar a pressão lá dentro da unidade funcional, porque é como se tivesse alguma coisa contendo a unidade funcional. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, se a complacência for baixa, se eu fizer isso, eu estouro o doente. Então, nós temos pouquíssimos acidentes, quase nada. Esse acidente, eu tenho certeza que foi por um problema da equipe. Ok? E qual é o resultado? Não sabemos. Vamos aguardar. Né? Provavelmente, estava programado para final de 2015, não vai ser final de 2015. Nós precisamos de 1.500 pacientes. Ou então, vários eventos. Então, eu acredito que só no final de 2016. Pequeno. Nível de evidência do PIP Table é moderado para pequeno. Tá? O estudo tem uma série de problemas metodológicos. Então, é de moderado para pequeno. Ótimo. Se o paciente não responde a nada, boa pergunta. Você vai fazendo tudo, o paciente não responde a nada. Ou seja, tudo isso que nós propusemos, ventilação, etc. O que a gente pode fazer? O que o mundo faz? Bom, o mundo faz teste de elevação da PIP, etc., que não é uma coisa muito adequada de se fazer. E a gente, pela primeira vez, o ano retrasado, foi a primeira vez que um estudo de prona mostrou resultado de mortalidade. Todas as outras vezes, mostrava que melhorava a oxigenação, mas não melhorava a mortalidade das pessoas. Pela primeira vez, mostrou alteração de mortalidade. Foi no meio de julho de 2013, um estudo que foi publicado no New England. Agora, atenção, o que é prona? Prona é um decúbito ventral feito com o paciente sendo mobilizado como em bloco, como no politrauma, com muito cuidado, e tem que ter no mínimo 16 horas. Não existe prona de manhã. Não existe. O prona que deu resultado no New England teve 16, 17 horas mais especificamente. E só vale para paciente com relação menor que 150. Não é para pronar todo mundo. É só a situação refratária. Que nós fizemos uma série de coisas, inclusive recrutamos o paciente, ou colocamos no PIP Table, ou até os dois às vezes, e o paciente continua refratário, ou seja, com relações muito baixas, em torno de 100. Olha lá. O que a gente faz? Então, posição prona pode ser feita, e existem duas outras coisas. Isso aqui que se faz muito fora do país, que é o ECMO, que é uma extracorpórea, que sempre vem um holandês lá no congresso da MIB falar que é ótimo, que é bacana, aí ele mostra, a gente fica maluco, aí no final, como é que é a mortalidade? Não, a mortalidade ainda não alterou. Pô, custa $1 milhão esse troço aí, o país é pobre, meu. Né? Ele não vai conseguir. Quem sabe eles vão conseguir um estudo aí para vender para nós isso aqui, porque não é possível, é caríssimo e não altera a mortalidade, então não dá, né? Existe até algum centro brasileiro que deve fazer, eu desconheço, nós não fazemos. Bom, lá está faltando noradrenalina, né? É que não é piada, né? Muito bom. Óxido nítrico, que também pode ser uma coisa, a gente fez há uns anos atrás e tal, mas também não mostrou grandes diferenças de mortalidade. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, que é uma coisa viável de ser feita no hospital, desde que nós tenhamos muito cuidado, aumenta a chance de infecção hospitalar, a prona, e aumenta as úlceras de pressão, viu? Infelizmente. Só que muda a mortalidade das pessoas, né? Então vale a pena fazer. Os pacientes com SARA refratária. Ok, pessoal? Muito bom.